Olá, pessoal. Hoje é segunda-feira, 29 de dezembro de 2025, e nosso querido amigo Larry C. Johnson está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Larry. Eu não fui a lugar nenhum. Você é que é o cara viajante. Tá bom. Toda vez que eu conversava com você, você estava em Moscou ou em outro lugar? É verdade. Então sim, estou aqui. Larry, vamos começar pela reunião entre Donald Trump e Zelensky, que afinal é uma das grandes questões, as concessões territoriais por parte dos ucranianos. Não parece que eles tenham falado muito sobre isso ou chegado a algum tipo de acordo nesse sentido. Mas juntando tudo, Donald Trump continua dizendo que estamos nos aproximando de algum tipo de fim para o conflito. Qual é a sua opinião sobre o que aconteceu durante a reunião e depois dela? Bem, sim, eles estão se aproximando do fim do conflito porque os russos continuam avançando muito rapidamente e a Rússia vai vencer isso militarmente. Quanto a um acordo negociado, isso não vai acontecer. Quero dizer, isso é simplesmente absurdo. Você ouviu Zelensky dizer ontem: sim, estamos dispostos a ceder território que reivindicamos anteriormente para pôr fim a isso? Não, ele não disse isso de forma alguma. O que ele disse no dia anterior foi: de jeito nenhum, não vamos abrir mão de nenhum pedaço de território. Então, certo, eles não vão abrir mão de nenhum território. Os russos deixaram claro qual é a exigência deles. Os 5 antigos oblasts, Crimeia, Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk. Esse é território russo. Os russos não recuaram nem um centímetro nisso. Então, o que temos aqui é um desacordo fundamental que não será resolvido com conversa. That's not going to be resolved by talking. It's not a matter of, they just don't understand what our position is. Não se trata de, eles só não entendem qual é a nossa posição. Não, ambos os lados entendem as posições. Os ucranianos e Zelensky continuam acreditando que, de alguma forma, podem retomar ou recuperar o controle daqueles territórios, ou que podem parar a Rússia em seu avanço. Isso não vai acontecer. E isso, sabe, eu observo com fascínio essa tensão da mídia a algo que não é nada. Quer dizer, agiram como se algo de substancial realmente estivesse acontecendo. Sim, Zelensky e sua equipe apareceram há um tempo e passaram 2 horas e meia conversando. Mas no fim das contas, os ucranianos não estavam dizendo: certo, vamos ter que fazer algumas concessões territoriais à Rússia agora para encerrar isso. Eles não estão interessados em encerrar isso. É uma máquina de fazer dinheiro, pelo amor de Deus. It's a money-making machine, for God's sake. Larry... Sim, mas Larry, qual é o problema com a União Europeia e os países europeus? Basicamente, não sei se você leu que o apoio da Alemanha à Ucrânia caiu drasticamente. Afinal, não se vê nenhuma mudança no comportamento deles em relação à Ucrânia. E se o apoio não é mais o mesmo de antes, como eles podem continuar com o mesmo tipo de comportamento? Bem, acho que você está presumindo que os europeus aprenderam algo com a história, ou que ao menos sabem alguma coisa sobre história. Eles se desligaram completamente da realidade. Acho que essa é a melhor forma de descrever. Veja, Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer. Esses 3 líderes, se somarmos todo o apoio que têm, ainda ficam abaixo de 50%. Quero dizer, cada um deles está nos baixos 2 dígitos em seus próprios países. Eles não refletem a vontade dos eleitores, dos cidadãos desses países, mas estão comprometidos em manter essa guerra. Do ponto de vista de Merz, ele está mais comprometido com a BlackRock. A BlackRock fez um investimento, mesmo que isso não seja abertamente evidente. Even though it's not overtly apparent, but somehow they've got to salvage. Mas, de alguma forma, eles precisam salvar as ordens dele, ou salvar a situação para a BlackRock. E vimos, o que foi louco é que 2 semanas atrás eles tiveram uma reunião em Washington. E quem aparece nessa reunião? A BlackRock. Você sabe, o Larry Fink. Tipo, o que diabos você está fazendo aqui? Porque supostamente você não tem dinheiro investido, não tem nada em risco.
Eu não acho que isso seja verdade. Então, sabe, fundamentalmente, o que estamos discutindo agora é dinheiro e controle. O Ocidente tentando descobrir como pode manter uma parte desse bolo na Ucrânia. Mas a situação da Rússia no terreno militarmente é tal que a Europa não consegue deter o avanço russo. E os ucranianos estão perdendo. É simples assim. Are losing. It's just that simple. E a situação no campo de batalha mostra que, de alguma forma, eles estão avançando em todas as direções. Yes. Along with, Sim, sim. Junto com, você sabe, a Ucrânia e o Ocidente mantendo o fluxo de propaganda. Eles afirmaram que haviam retomado Kupiansk e expulsado os russos. Muitos canais do Telegram ficaram agitados com isso. Mas, você sabe, Andrei, nosso amigo em comum Andrei Martyanov, fez um bom vídeo outro dia desmontando completamente essa história. Na verdade, a Ucrânia não tem forças militares de reserva que possa deslocar para onde houver necessidade. Eles têm recursos limitados. Então, quando tentam tapar uma brecha na linha, os russos intensificam os ataques em outra parte da frente de batalha. E isso vai continuar. As pessoas estão dizendo que talvez em 6 meses os russos cheguem a Zaporizhia, no rio Dnieper. Acho que isso vai acontecer muito mais rápido. Você vai ver um colapso mais rápido do exército ucraniano nas próximas 3 ou 4 semanas. Hoje é 29 de dezembro. Parece que 2025 está quase no fim, e ainda temos o conflito na Ucrânia. A maneira como Donald Trump está falando sobre o conflito e conectando tudo, a Europa, segundo ele, hoje ele disse que as garantias de segurança para a Ucrânia e uma parte importante das considerações de segurança para o país vem dos países europeus. Isso não vai acontecer. Quero dizer, é só uma perda de tempo. Sabe, podemos conversar sobre isso. Os europeus acham que vão conseguir montar algum tipo de força europeia que entraria na Ucrânia e diria aos russos, certo, se vocês atacarem os ucranianos, terão que passar por nós. A Rússia não vai permitir isso. Isso não vai acontecer. Isso transformaria a guerra em um conflito total, se os europeus acharem que vão fazer isso. Mas o problema é, eles são europeus. Sabe, o europeu médio, se você está falando de um cidadão da França, da Alemanha ou do Reino Unido, são ótimas pessoas, individualmente ótimas pessoas. Mas os governos deles são péssimos. Estão completamente desconectados da realidade e acham que têm poder militar. Não têm. São um bando de fracos. E se acham que vão entrar para garantir a segurança da Ucrânia, e todo o conceito da garantia de segurança é que se, entre aspas, a Rússia atacar, então eles vão responder, vão lutar em nome da Ucrânia. Isso não vai acontecer. Então isso é apenas gente se entregando a uma fantasia agora. Estão se iludindo. Até que ponto a Europa iria na produção de suas próprias armas, sem depender dos Estados Unidos? Você acha que isso vai acontecer? They're all betting on Germany to save their bacon. A Alemanha. Todos estão apostando que a Alemanha vai salvá-los. Vamos fazer a Alemanha começar a construir essas armas. O único problema é que a Alemanha está se desindustrializando. Eles fecharam recentemente uma fábrica da Volkswagen, então estão indo na direção errada. E fizeram isso consigo mesmos, junto com os Estados Unidos, explodindo o Nord Stream, cortando o fornecimento de gás natural e agora tentando se recusar a comprar petróleo da Rússia. Eles querem pagar preços mais altos, e isso está prejudicando sua economia. Vemos isso em toda a Europa. Eles não são mais um centro industrial de poder. Há 110 anos, sim, dava para dizer isso. Havia capacidades industriais e de manufatura significativas na Europa, mas não mais. Os franceses têm a Airbus e conseguem construir alguns aviões, mas tudo está indo na direção errada. Trump disse que Rubio, Hegseth, Witkoff e Kushner, junto com o general Kane, farão parte de um grupo de trabalho dos Estados Unidos. Você disse General Keane ou Kane? General,
É Keane, que é. Não é ele. Kane, raise Keane, General Keane. O quê? O presidente do Estado-Maior Conjunto. staff. Pelo que entendi, parece que é o General Keane. Não, eles não podem. K-I-N-E. Não sei se está certo. Bem, sim, não tenho dúvida sobre o que você está lendo. Mas o Keane, lembra? O General Keane é maluco. Remember, General Keynes is It's crazy. impossible. É impossível. Eu sei porque hoje na Fox News, toda vez que ele aparece. He's with the Ele é do Instituto para o Estudo da Guerra. Acho que o que ouvi quando Trump falou sobre quem faria parte de sua equipe de negociação foi que ele mencionou o General Keane. General Kane, Keane. K-C-A-I-N-E. Raising that, Raising Kane. C-A-I-N-E. Raising Cane, é assim que o chamam. But again, this Mas, novamente, não consigo imaginá-lo enviando todas aquelas pessoas para serem, entre aspas, a equipe de negociação com os russos. Vamos ver se isso realmente acontece. Eles estão falando sobre isso agora, mas o problema continua sendo a Ucrânia. E a Ucrânia está perdendo no campo de batalha. A Rússia não vai cair na mesma armadilha de novo, como aconteceu com o Minsk II, quando disseram tudo bem, vamos parar por aqui, porque todos esses europeus afirmaram que apoiariam o processo de paz. Não, isso não vai acontecer. Não posso enfatizar o suficiente, pessoal. Leiam o que Vladimir Putin disse ao Ministério das Relações Exteriores da Rússia em 14 de junho de 2024 e o que ele repetiu várias vezes desde então, o que foi reafirmado por Sergei Lavrov e declarado pelo vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov. What's been stated by the Deputy Foreign Minister, Sergei Rybkov. They haven't changed. And that's why I sit here. Eles não mudaram nada. E é por isso que eu fico aqui, terrivelmente frustrado assistindo a tantos comentaristas. Ah, sim, isso é um avanço. O processo de paz está andando. Talvez a Rússia esteja disposta a fazer algumas concessões. Não, não está. Não está. Bem, Donald Trump e Vladimir Putin tiveram uma boa conversa por telefone. Ótimo. Que bom que tiveram uma conversa agradável. Isso não significa que os russos estejam dizendo: ah, tudo bem, vamos parar onde estamos. Não vamos mais avançar militarmente em Kherson ou Zaporizhia e devolveremos parte desse território à Ucrânia. Isso não vai acontecer. E o Ocidente continua se enganando, mentindo para si mesmo. Ah, sim, a economia russa está enfraquecendo. Ah, os russos estão ficando exaustos, não conseguem manter esse ritmo. Conseguem sim, estão longe de estar exaustos. Yes, they can. They're nowhere near exhaustion. They haven't even Eles nem sequer, eles não se mobilizaram para a guerra. Ainda é uma operação militar especial. A maneira mais simples de descrever isso é que eles não declararam nada próximo de uma mobilização total. Eles estão mantendo e ampliando o tamanho do exército por meio de processos normais de recrutamento. Na verdade, costumavam oferecer bônus financeiros para que as pessoas se alistassem, mas agora estão parando com isso, porque há gente demais aparecendo dizendo: certo, vamos lutar. E eles respondem: tudo bem, já temos o suficiente, volte ao trabalho. Então, cerca de 6% do PIB deles pode ser atribuído ao esforço de guerra, apenas 6%. Durante a Segunda Guerra Mundial, em comparação, cerca de 45% do PIB dos Estados Unidos era dedicado à guerra. Quando se chega aos 2 dígitos e se aproxima dos 50%, é aí que se está em guerra, uma guerra total. A Rússia está longe disso. That's when you're at war, full-blown war. Russia's not anywhere near that. I remember when the war started, Michael McFaul said that Eu me lembro de quando a guerra começou. Michael McFaul disse que essa era a guerra de Putin. E hoje podemos ver claramente o que está acontecendo dentro da sociedade russa. As pessoas estão ainda mais, bem, você sabe, querem ser mais firmes em relação ao que está acontecendo na Ucrânia, especialmente em oposição ao Ocidente. Dá para ver o presidente russo tentando encontrar um meio termo. Ele não vai tão longe a ponto de confrontar diretamente a OTAN e o Ocidente coletivo. Digamos assim, como você vê isso, Larry? O que aconteceu com a sociedade russa? Porque você deve se lembrar, quando a guerra começou, a mídia convenceu alguns jovens russos a deixar a Rússia, a não ficar e lutar por ela. Porque aquela era a guerra de Putin, uma guerra de agressão. Isso já não é mais o caso, nem mesmo entre as partes mais liberais da sociedade. even with the more liberal part of the society.
Look, I've only been to Russia. Veja, eu só estive na Rússia algumas vezes nos últimos 2 anos. Isso é bastante. Então você sabe muito. O que eu sei, sabe? O que eu não observei foram protestos contra a guerra. Eu não ouvi, sabe, em reuniões. Eu me encontrei com várias pessoas, não estou preso a um único grupo. Na verdade, a questão da guerra não aparece muito, porque não é uma guerra. É uma operação militar especial neste momento. É assim que a sociedade está organizada. E o que isso significa é que o consumidor médio, o russo comum, não precisa fazer sacrifícios, como abrir mão de comida ou ter restrições com cupons para comprar gasolina. Se você voltar ao que aconteceu nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, ninguém podia comprar um carro novo. Nobody could buy a new car for like 3 or 4 years. No new cars. Por 3 ou 4 anos não havia carros novos. As pessoas tinham limitações. Você recebia cupons de racionamento para a quantidade de gasolina que podia comprar. Havia restrições. Isso não se vê na Rússia. Agora você está certo. Há alguns segmentos da sociedade russa que querem que Putin realmente tire as luvas e acabe de vez com a Ucrânia. E sabe, às vezes você ouve isso de pessoas como Medvedev, o ex-presidente russo. Mas não há essa onda de, digamos, raiva ou irritação em que dizem, certo, precisamos agir mais rápido, certo? Putin está confiando no Estado-Maior para o plano de guerra, em como estão conduzindo a guerra. E eles cometem erros? Sim, cometeram erros. Não estou dizendo de forma alguma que o exército russo seja perfeito. I'm not at all arguing that the Russian military is perfect. But, they seem to be handling business pretty well. Mas sabe, eles parecem estar lidando com os assuntos muito bem e seguiram em frente. Eu não tive acesso aos planos deles, então tenho que presumir que sabem o que estão fazendo e o que estão tentando alcançar. Como já disse antes, um dos fatores limitantes do desempenho das Forças Armadas russas é que não se trata de uma guerra, porque eles não se mobilizaram em uma base de tempo de guerra. Acabaram dependendo de um processo mais lento para aumentar o número real de homens no exército. E à medida que esse número aumentou, suas operações e atividades se expandiram. É por isso que neste ano estamos vendo avanços muito mais rápidos do que em qualquer momento dos últimos 3 anos. E acho que isso só vai continuar, não vai diminuir. And I think that's only going to continue. It's not going to subside. I think that shows how the Russian army has been transformed. Acho que isso mostra como o exército russo vem se transformando, como ele era, sabe? Mais um exército defensivo. Eles estavam preparados para se defender, mas não estavam preparados para atacar ninguém, ou sair da Rússia, para lutar contra algo como a OTAN. Há 700 mil soldados na Ucrânia. Eles estavam enfrentando uma força enorme, enorme mesmo. Mas como você mencionou, isso mostra como eles vêm treinando, aprendendo durante o processo da guerra na Ucrânia. E a Hesse de hoje, o exército dele totalmente. And Russia today is totally, their army is totally different. Bem, I don't know. Eu não sei se pode falar. I lost Chirtsiksala Fatiu e sua voz soem. Yeah. Sim, vá em frente. Estou falando sobre a transformação do exército russo. Yeah, well, when the special military operation É bem, sabe, quando a Operação Militar Especial começou em fevereiro de 2022, estimava-se que as forças terrestres russas tinham cerca de 275 mil soldados no total. E eles só mobilizaram aproximadamente metade disso na incursão inicial na Ucrânia. Na época tinham reservas, talvez 800 ou 900 mil, sabe? Reservas prontas. Mas na teoria, poderiam ter convocado de 3 a 5 milhões. Bem, eles não fizeram isso. Em setembro de 2022, mobilizaram 320 mil. Agora, aqui estamos, chegando ao 4º ano dessa guerra, e o exército deles cresceu para cerca de 1,5 milhão. Ou seja, aumentou quase 7 vezes em relação ao que era há 4 anos. Agora, trazer pessoas significa que você não simplesmente, como os ucranianos estão fazendo, coloca um uniforme nelas e as empurra para a linha de frente. Os russos realmente têm o luxo do tempo para treinar essas pessoas. Na verdade, eu estava lendo que um dos problemas que eles têm agora é que há tantas pessoas querendo se alistar, querendo entrar para o exército,
que não há campos de treinamento suficientes disponíveis, nem bases suficientes para absorver todos esses novos recrutas. Então veja, a Rússia não está sofrendo. Eles não estão sofrendo perdas de pessoal, não estão sofrendo perdas em termos de capacidade de produzir armas, não estão sofrendo perdas em relação à escassez de energia. Basicamente, tudo o que é necessário para lutar e sustentar uma guerra, a Rússia tem e a Ucrânia não. Esse é, na verdade, o problema fundamental. Se você pensar bem, vai dizer, certo, do que precisamos? Precisamos de pessoal, pessoas dispostas a lutar. A Rússia tem isso, a Ucrânia não. Russia has that. Ukraine doesn't. We see video after video of Ukrainian. Vemos vídeo após vídeo de recrutadores ucranianos saindo, agarrando pessoas e arrastando-as para dentro de carros. É preciso ter uma base industrial capaz de fornecer o que é necessário para o esforço de guerra. A Rússia tem isso, e nem precisou entrar em um regime de guerra. Em outras palavras, o que existe dentro da economia civil ainda é suficiente para mantê-los abastecidos com armas, munição, novos veículos, novos tanques, novos aviões e assim por diante. O povo precisa estar disposto a apoiar o esforço de guerra. Isso existe na Rússia. É questionável até que ponto isso se estende na Ucrânia. Há alguns relatos de que as pessoas ainda acreditam que podem vencer essa guerra, então são vítimas da própria propaganda. A Rússia tem todos os fatores necessários para sustentar o esforço de guerra. A Ucrânia, sem o apoio ocidental, não tem. É simples assim. On the part of NATO, how did you find Larry? Da parte da OTAN, como você viu, Larry, todos esses diferentes tipos de armas indo para a Ucrânia, isso mostrou algo, sabe, que as armas não estão integradas ao sistema que foi exposto na Ucrânia. E de alguma forma, não sei se isso é uma preocupação para a OTAN. Bem, de novo, o Well, again, when Russia builds weapons. Quando a Rússia fabrica armas, elas são construídas de acordo com, digamos, uma estratégia de segurança nacional. Eles realmente têm uma estratégia de segurança nacional genuína. Todo o sistema militar industrial na Rússia não é um sistema capitalista. Não é um sistema em que essas indústrias existam para gerar lucros para acionistas. Essas indústrias existem para garantir que a Rússia tenha o que precisa para se defender de ataques estrangeiros. Essa tem sido a filosofia por trás disso. Já no Ocidente, as várias empresas que constroem tanques, aviões, canhões, peças de artilharia e projéteis são todas empresas capitalistas. Elas são de capital aberto ou servem a acionistas, e esses acionistas querem retorno. They serve shareholders, and those shareholders want returns. So the weapons that end up being. Portanto, as armas que acabam sendo projetadas, desenvolvidas e implantadas não são necessariamente armas que servem a uma estratégia de segurança nacional. E então, por causa de como a OTAN funciona, com 31 países agora, a indústria na Alemanha faz as coisas de um jeito, a indústria na França faz de outro, e o mesmo acontece com o Reino Unido. Então não há um foco coerente. Não é como se todos produzissem de acordo com um padrão específico. Eles têm padrões e capacidades diferentes. Então é apenas, sabe, a Europa. A Europa não está na posição em que estava. Se voltarmos aos anos 1930, quando Hitler chegou ao poder e começou a reconstruir o exército alemão. Naquela época, a Alemanha tinha fábricas ociosas. At the time in Germany, they had idle factories. They had workers that were looking for a job. Eles tinham trabalhadores que estavam procurando emprego. Hoje, na Alemanha, eles têm um problema com energia. Eles não conseguem, sabe, não conseguem produzir, as fábricas estão sendo fechadas. E muitas dessas fábricas estão se mudando para o exterior. Então, neste momento, eles não têm a capacidade instalada para produzir em um nível que realmente fortaleça o exército de forma significativa. E sabe, francamente, a Rússia também está observando isso. A Rússia não vai ficar parada e permitir que esses países se rearmem na escala do que a Alemanha fez na década de 1930, porque os russos estão legitimamente preocupados com o fato de a Europa continuar falando sobre atacar a Rússia. Eles continuam tratando a Rússia como se fosse um inimigo. They keep treating Russia as if it's an enemy. Without arms, they're talking about preemptive attacks on Russia.
Sem armas. Eles estão falando sobre ataques preventivos à Rússia. Se eles produzirem... Mas, Larry, deixe-me mudar um pouco de assunto para o que está acontecendo com a próxima reunião entre o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e Donald Trump. O Washington Post informou que Netanyahu vai pressionar o presidente dos Estados Unidos durante a reunião porque ele quer atacar o Irã. Sim, sim. Bem, você viu isso. Eu escrevi um artigo 2 dias atrás com base numa manchete do New York Post que dizia: Irã declara guerra aos Estados Unidos, a Israel e à Europa. E eu pensei, ei, isso é incomum. Aí você realmente leu o artigo. Era uma entrevista com Porshekin, não lembro qual veículo. E ele disse, olha, estamos efetivamente em guerra com Israel, os Estados Unidos e o Ocidente. Não estamos procurando uma briga, mas eles estão nos atacando. Ele estava simplesmente reconhecendo a situação. Mas em vez disso, o New York Post, que tem feito muito jogo dos sionistas, vem e diz, viu, aqueles iranianos estão declarando guerra contra nós, então temos que poder atacá-los. Então isso foi divulgado 2 dias antes. Foi feito no sábado. Então você sabe, Netanyahu chega hoje e tenho certeza de que ele vai fazer o possível para convencer Trump. Sim, precisamos dar outra investida contra os iranianos. Eles estão levando isso a sério. Acho que o New York Post estava sendo usado por fontes sionistas porque os editores desse jornal são muito próximos dos israelenses e frequentemente servem de veículo para a propaganda israelense. Então, sim, eles estão tentando criar o impulso para ver se conseguem fazer Trump aderir. E, francamente, eu não ficaria surpreso se Trump dissesse a Netanyahu, ok, sim, vamos ver o que podemos fazer, e que em algum momento eles tentem atacar o Irã novamente. Só que desta vez, acho que o Irã está preparado de uma forma que não estava em junho passado. E você sente isso. Você vê isso quando está aqui no Irã. Eu não sei, Larry, quando se trata do que eles estavam falando, o programa nuclear do Irã. Agora eles estão falando sobre instalações de mísseis. Certo, certo. É simplesmente ridículo até onde eles iriam, porque isso é impossível. Eu diria, Larry, quando você olha para a mídia e conversa com os oficiais aqui, não dá para acreditar que qualquer coisa que Netanyahu esteja pedindo vá acontecer tão cedo. Se eles forem tão longe, teremos uma guerra total entre os dois. We're going to have a full-out war between the two. É por isso que o Irã, depois do ataque, a guerra de 12 dias foi de 13 a 25 de junho, sentou-se e percebeu. Sabe de uma coisa? Precisamos repensar nossas relações com a Rússia e a China. Antes, o Irã resistia a se envolver muito profundamente do ponto de vista militar com a Rússia ou a China, mas agora não mais. Tenho brincado dizendo que eles estão acumulando milhas de passageiro frequente. Todos os funcionários iranianos viajando de um lado para o outro entre Moscou e Pequim. E são pessoas do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Defesa. Não é apenas 1 ou 2 reuniões. Há contato frequente. Então o Irã agora está em uma posição militar, econômica e política muito mais forte do que estava em 12 de junho de 2025. E sabe, se Israel for tolo o bastante para seguir em frente e atacar o Irã, achando que vai derrotá-lo e provocar o colapso da sociedade, pode acabar fazendo o mesmo consigo mesmo, porque acho que o Irã está agora em uma posição muito mais forte para retaliar. E você acompanha a mídia israelense. Eles estão falando sobre o que aconteceria após o governo de Netanyahu. Parece que Netanyahu, de alguma forma, será substituído. Embora eu não saiba o quão possível isso é, ter alguém em Israel realmente o substituindo. Afinal, quão influente isso seria, considerando a política externa de Israel? Bem, eu não vejo nada.
Eles se livram do Netanyahu. Ele é talentoso em saber como manipular a opinião dos Estados Unidos e conseguir apoio dos americanos. Mas em relação às políticas que ele está seguindo, há uma maioria de israelenses que as apoia. Então, não é como se Netanyahu estivesse impondo uma política que a maioria dos israelenses rejeita. É justamente o contrário. Eles a abraçam. Talvez só não gostem do Netanyahu pessoalmente, e ele é corrupto. Mas, se Netanyahu and was hard nome Lindgren. There's still, I don't see Israel changing course at all. But after all, you remember the 12 days of war, which was so... Mas afinal, você se lembra da Guerra de 12 Dias? Foi tão curta. Muitas pessoas estavam deixando Israel, o que, aliás, não aconteceu aqui no Irã. Pois é. Então, em um país de 80, 90, 91 milhões de pessoas, elas não estão indo embora. De alguma forma estão se unindo internamente. E você vê em Israel pessoas indo para Chipre e outros países. Então não, isso não faz sentido para mim. It doesn't. Yeah, well, I'm not sure how much, there were a number. É bem, não tenho certeza de quantos, sabe, realmente foram embora nesse período. Não sei se algum voltou ou se ainda estão saindo de Israel. A ameaça de guerra, sabe, pode ser um incentivo para alguns. O problema é que há esses colonos que continuam tentando roubar terras dos palestinos. E nas ações mais recentes, no último mês, o governo de Israel autorizou e aprovou mais roubos. Eles são como gafanhotos vorazes, continuam consumindo, destruindo. E, infelizmente para os palestinos, embora recebam algumas declarações de apoio de muitos países, não houve nenhuma ação internacional coordenada para tentar impedir Israel. Por muito tempo, Israel atacou o Líbano, a Síria, Gaza, a Cisjordânia e, de alguma forma, estava imune a ataques vindos de fora. É disso que estou falando. Mas veja, durante a guerra com o Irã, eles enfrentaram algo diferente, algo que nunca tinham enfrentado antes. Então acho que essa ainda é a questão para os tomadores de decisão em Israel. Eles realmente querem arriscar uma guerra maior com o Irã? E como isso vai afetá-los e a sua sociedade? How is that going to influence them and their society? Well, I mean, you're assuming that they. Bem, quero dizer, você está presumindo que eles se sentam e avaliam as coisas de forma racional, fazendo uma análise precisa das capacidades iranianas. Eu não acho que eles estejam fazendo isso. Então eles subestimam as capacidades do Irã e superestimam as próprias. E quando se age com base nesse tipo de crença, é possível fazer coisas realmente estúpidas. Como eu estava dizendo, acho que na semana passada, quando conversamos, Israel se estendeu de uma forma que o está tornando mais fraco, não mais forte. Uma coisa é mobilizar, e acho que eles convocaram cerca de 300 mil reservistas para a operação em Gaza. Mas eles são um país de cerca de 8 milhões de pessoas, talvez 7 milhões agora. Eles não têm recursos humanos ilimitados. Seus recursos são muito limitados. Esse exército de 300 mil homens não conseguiu derrotar o Hamas. Eles confinaram o Hamas a uma área de 350 quilômetros quadrados e o cercaram por todos os lados, mas Israel ainda não conseguiu vencê-los. Também estão conduzindo operações militares no Líbano e na Síria, então há um limite para o que podem fazer militarmente. Eles parecem não reconhecer essas limitações. Estão agindo como se tivessem recursos ilimitados. E, apenas nas últimas 24 horas, saiu o relatório do inspetor-geral do Departamento de Defesa mostrando que quase 8 bilhões de dólares em armas estão desaparecidos. Os Estados Unidos forneceram muita ajuda, mas não sabem para onde ela foi. Então estão faltando 8 bilhões de dólares, o que é uma quantia considerável. Chunk of money. Larry, vamos falar um pouco sobre a situação com a China. Parece que a China está ficando muito nervosa em relação a Taiwan e está se preparando para enfrentar qualquer coisa que se aproxime do que eles chamam de pátria. Você acha que os Estados Unidos vão intensificar a situação em Taiwan? Ou talvez Donald Trump caminhe nessa direção, enviando mais armas ou tomando novas decisões sobre Taiwan?
making new decisions on Taiwan? Well, the weapons package that was, recently. Bem, o pacote de armas, a ajuda recentemente fornecida a Taiwan, criou uma tensão maior com os chineses. Mas eu não vejo a China agindo militarmente para tomar o controle de Taiwan. Isso não vai acontecer. Eles farão isso de forma econômica, farão de forma diplomática. Eles não precisam entrar nesse tipo de guerra de tiros com o Ocidente por causa de Taiwan. No campo econômico, por exemplo, eles vão parar de exportar prata. A prata agora é um mineral essencial na produção de alguns sistemas importantes ao redor do mundo. E isso vai ter um impacto dramático. And so this is going to have a dramatic impact. It's along the same lines of when they stopped shipping rare earth minerals. É algo parecido com quando eles pararam de enviar minerais de terras raras para os Estados Unidos. Vejo a China usando meios econômicos, retendo certos produtos e limitando o envio de outros, como uma forma de derrotar o Ocidente, em vez de entrar em uma guerra total. Ao mesmo tempo, eles estão preparados para se defender e vão afirmar sua dominância ao longo de sua fronteira imediata e nas áreas próximas à costa. Mas não acho que vejam necessidade de invadir Taiwan. Eles acabarão conquistando o controle de Taiwan por meio de um processo político. Ultimately through a political process. Porque, afinal de contas, eles estão testemunhando algo semelhante ao que aconteceu na Ucrânia, enviando mais armas, treinando o exército. E então, olhando para a Ucrânia, Larry, aliás, eu sei que Taiwan é uma ilha, uma pequena ilha, e eles não podem, eles não estão conectados a nenhum país. Isso torna extremamente difícil para os taiwaneses enfrentarem a China. Mas essas não são, como você mencionou, ações racionais ou atores racionais. É por isso que a China está extremamente preocupada com o que está acontecendo em Taiwan. Bem, você sabe, o que tornou Taiwan uma questão tão delicada nos últimos 6 anos é o papel da NVIDIA e dos chips de computador, além do status de Taiwan como um grande produtor desses componentes. A China está avançando para produzir os seus próprios agora, e em algum momento Taiwan deixará de ser tão relevante. A direção que a China está tomando pode fazer com que o centro de produção em Taiwan deixe de ser tão crucial quanto é agora ou quanto já foi. Na verdade, dá para ver que os Estados Unidos também, sob o governo Trump, começaram a tentar trazer de volta, para dentro do país, a capacidade de produzir chips de computador. Mas sabe, acho que os chineses finalmente despertaram e disseram, olha, o Ocidente vai continuar tentando nos manter reféns economicamente se permitirmos que eles tenham qualquer tipo de vantagem sobre nós. If we allow them to have any leverage at all. So they've actually planned and are moving. Então eles realmente planejaram, estão se movendo e executando esse plano para se tornarem independentes do Ocidente. E isso está acontecendo. Como você sabe, você teve suas conversas com Pepe sobre sua recente estadia na China, viajando pela antiga e pela nova Rota da Seda. A China é algo novo e dramático em termos de poder econômico. O Ocidente continua apostando que a China vai desmoronar a qualquer momento, dizendo que a economia deles é fraca. É só que nós nem conseguimos olhar objetivamente no espelho e ver o que somos. Estamos tão ocupados criticando, procurando fraquezas nos outros. O Ocidente, nessa competição econômica, o Ocidente perdeu. A China nos superou em todas as categorias. Não há nada que o Ocidente tenha de que a China precise agora. Parte do sucesso deles, e eu acho que uma grande parte disso, é a maneira como estão tratando outros países, a forma como se aproximam e conversam com eles. Eles não pressionam, não dizem você tem que fazer isso, fazer aquilo. Eles apenas dizem ajuste suas políticas internas. Eles querem relações melhores com países da Ásia, da África e do Oriente Médio. Mas os Estados Unidos não mudaram sua atitude. Não parece que estejam aprendendo nada com o que a China está fazendo. Doesn't seem that they're learning anything from what China is doing.
The United States, we're acting more like Os Estados Unidos, estamos agindo mais como dois caras da máfia que aparecem num pequeno negócio familiar dizendo: "Ei, estamos te vendendo um seguro para que seu lugar não seja destruído." É um esquema de proteção. Essa tem sido a política dos Estados de Emas em relação a outros países. Eles são coagidos e ameaçados. Se você não se alinhar conosco, algo ruim pode acontecer. Não vejo a China fazendo a mesma coisa. A China, especialmente na África, quando você dá um passo atrás e observa o papel que o Ocidente, especialmente a Europa, desempenhou ali, não deixou o continente em melhores condições do que encontrou. Eles o viam como um lugar a ser explorado para extrair recursos e criar governos dóceis que fizessem o que eles queriam. Create pliant governments that would do what they wanted. And not really build up infrastructure, e na verdade não se investia em infraestrutura, não se garantia que as pessoas fossem educadas, que houvesse boas usinas de energia, boas estradas, boas telecomunicações, nada disso. A China está chegando com a iniciativa do Cinturão e Rota, está construindo essa infraestrutura. E eles não estão fazendo isso dizendo: "Ei, nós faremos isso por vocês, mas depois vocês nos devem", para torná-los dependentes. É uma abordagem diferente. Alguns dirão: Johnson, você está sendo ingênuo. Mas o que estamos vendo é que a China encontrou um caminho diferente. Eles estão realmente cumprindo a promessa de desenvolvimento. Quando eu estudava nos anos 70, há 50 anos, havia uma competição real entre o mundo comunista e o mundo capitalista. Houve um livro escrito por Eugene Rostow, que era economista e havia participado do governo Kennedy. He'd been involved in the Kennedy administration. It was called the 5 Stages of Economic Growth. Chamava-se As 5 Etapas do Crescimento Econômico. Basicamente, tentava explicar como o capitalismo, em contraste com o comunismo, deveria criar toda essa riqueza para os países do terceiro mundo. E isso nunca aconteceu, porque os Estados Unidos não estavam realmente interessados em desenvolver a riqueza dos países da América do Sul ou da África, certo? A África, em particular, ainda éramos muito extrativistas. Muitas das atividades da CIA nos primeiros anos serviam aos interesses das corporações, fosse a United Fruit na América Central ou as gigantes do petróleo no Irã. Foi aí que a CIA, sob Kermit Roosevelt, teve um grande papel na derrubada de Mossadegh. Tudo girava em torno da extração de recursos, não de fortalecer e equipar esses países para que fossem fortes por conta própria. Para aquelas pessoas que o criticam por ser ingênuo em relação à China, o resultado fala por si só. Os resultados estão aí. Você pode ver o desfecho, pode ver as consequências do comportamento e da atitude deles, e precisa entender por que eles têm sucesso. É simplesmente assim que eles agem. Well, let's just look at what has happened. Vamos apenas observar o que aconteceu com a China nos últimos 52 anos e com os Estados Unidos nesse mesmo período. Há 52 anos, a maioria da população chinesa não era alfabetizada. A maior parte das pessoas vivia na pobreza, e a sociedade não era industrializada. Quando olhamos para a transformação que ocorreu na China, em uma escala impressionante, com 1,4 bilhão de pessoas construindo cidades modernas, priorizando a educação das crianças, vemos um contraste com os Estados Unidos. Nas nossas grandes cidades, Nova York, Filadélfia, Los Angeles, São Francisco, Chicago, e especialmente entre as minorias nessas cidades, muitos não conseguem ler ou fazer contas no nível esperado para sua série. They can't read at grade level, they can't do math at grade level. You know, it's not like we're churning out great scholars, so these... Sabe, não é como se estivéssemos formando grandes estudiosos nessas cidades. As instituições de ensino são verdadeiros infernos. A base industrial dos Estados Unidos encolheu, não se expandiu. A classe média foi severamente prejudicada. Nós costumávamos ter uma classe trabalhadora forte, operários de colarinho azul. Eu vim desse meio, como já disse antes. Meu pai começou trabalhando em uma siderúrgica e depois se tornou chefe de manutenção. Ele foi subindo de posição e, sabe, nós vivíamos com conforto enquanto eu crescia. Na época não percebíamos isso, mas olhando agora eu tinha 2 irmãs e um irmão, e minha mãe e meu pai. Morávamos em uma casa de 3 quartos. Pense nisso. We lived in a 3-bedroom house.
Think about that. So, I shared a bed with my younger brother. Então, sabe, eu dividia a cama com meu irmão mais novo, minhas duas irmãs dividiam um quarto e meus pais tinham o deles. Tínhamos um banheiro. Hoje isso parece loucura, mas a gente se dava bem. Estávamos bem. Meu pai ganhava o suficiente para comprar um carro novo a cada 2 anos. Podíamos tirar férias, nada extravagante, mas colocávamos toda a família no carro e íamos. Hoje em dia, não é mais assim. Não no mesmo nível. E aí está a China, que já superou os Estados Unidos em quase todos os critérios. Os Estados Unidos estão regredindo em termos de alfabetização. The United States is going backwards in terms of literacy. U.S. literacy, last numbers I saw said it was 79%. Alfabetização nos Estados Unidos. Os últimos números que vi diziam que era de 79%. Não está na casa dos 90%. Deveria estar nos 90%. A China está nos 90%. E mesmo assim, o Ocidente continua tentando retratar a China e a Rússia como potências imperiais determinadas a conquistar o mundo e que precisamos tratá-las como inimigas. Como as tratamos como inimigas quando elas ouvem o que dizemos, observam nossas ações e depois reagem. Nós dizemos, viu, agora provamos. Mas não levamos em conta que estamos criando essa reação. E veja, continuamos falando sobre uma ordem internacional baseada em regras. Ora, nós simplesmente inventamos as regras quando elas nos convêm. Só as seguimos quando é vantajoso para nós e as ignoramos quando queremos. Exatamente. Muito obrigado, Larry C. Johnson, por estar conosco hoje. Um grande como sempre. Certo. Bem, você sabe, o público vai ficar perguntando, cadê suas camisas, Nima? Tudo bem. Então aproveite seu descanso no Irã com sua família. Eu sei como são os avós. Eles não se importam em ver você. Estão apenas felizes por ter os netos por perto. É esse o caso. Certo, meu amigo. Te vejo mais tarde na sexta-feira. Certo, tchau.